Bom dia, eu sou o pastor Daniel Deusdedit da Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora pelo canal da Semeadores. Estamos iniciando um novo livro da Bíblia por este canal de vídeo da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Estamos dando prosseguimento ao nosso projeto 1189 ou 1189. Hoje iniciaremos nosso vídeo de número 414, que corresponde ao primeiro capítulo de Esdras. Ficarão faltando, portanto, 775 novos vídeos para concluirmos toda a Bíblia. Somando 414 com 775, teremos os 1149 capítulos de toda a Bíblia. Matematicamente, esse projeto todo, considerando que produzimos um vídeo por dia, leva 1189 dias para concluirmos. Isso corresponde exatamente ao número de capítulos de toda a Bíblia. Em dias, teremos 1189 dias, ou 3 anos, 3 meses e 3 dias. Incrível isso, não é? Se você resolvesse ler capítulo da Bíblia um por dia, para ler toda a Bíblia você levaria exatos 3 anos, 3 meses e 3 dias. Em termos percentuais, já avançamos mais de 1/3 de nossa jornada. E, portanto, estão faltando 2/3, ou seja, já concluímos cerca de 34%, falta aí uns 66%. Nós começamos nosso projeto no dia 21 de abril de 2016 e vamos concluí-lo em 23 de julho de 2019. Tudo contado nos dedos, conforme nos ensina o Salmo de Moisés, número 90, verso 12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações sábios. Vamos em frente e que Deus nos ajude. Para nossa melhor compreensão, nós juntamos nessa nova parte os livros de Esdras, Ester, Neemias e Ester, que totalizarão 33 capítulos, 10 do livro de Esdras, 13 do livro de Neemias e 10 do livro de Ester. A essa junção eu denominei os grandes líderes do povo de Deus no pós-exílio, aprendendo o segredo da liderança com Esdras, com Neemias, com Ester e também com os reis Ciro, Dário, Xerxes, Artaxerxes. Escolhemos esse nome simplesmente porque essa é a história que o livro, esse conjunto de livros, nos demonstra quando com ele nos interagimos. Didaticamente, esses 33 capítulos, é tanto 3, né? Foram divididos agora em 5 grandes partes, seguindo a excelente proposta da Bíblia de Estudo de Genebra, a qual nos valemos em seus comentários. Nós estamos fazendo algumas reflexões sobre esses comentários. A parte 1, o regresso dos exilados e a reconstrução do templo. Nós já vimos isso. A parte 2, o regresso de Esdras e a reconstrução do povo de Deus como nação. Também já vimos. Parte 3, o regresso de Neemias e a reconstrução do muro. Vamos começar isso hoje. Em seguida, vamos ver o regresso dos exilados e a reconstrução da comunidade. E depois veremos a história de Ester, fechando essas 5 partes. O livro de Esdras e Neemias, muito provavelmente foi escrito, como já falamos, pelo mesmo autor. O seu nome desconhecido. Embora as tradições considerem que o autor tenha sido mesmo Esdras, ele teria sido o responsável por escrever 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias. De fato, o livro de Esdras, Neemias, parece mesmo continuidade até de 1º e 2º Coríntios. Eles eram considerados também um só livro, conforme se vê na Bíblia hebraica, no Talmud, nos escritos de Flávio Josefo, nos manuscritos mais antigos da Septuaginta. Um dos primeiros teólogos a separar esses livros foi, como já também dissemos, Orígenes, depois Jerônimo e atualmente as traduções modernas. Ambos, Esdras e Neemias, foram contemporâneos, sendo que muito provavelmente Esdras tenha chegado primeiro a Jerusalém em 450 a.C., no 7º ano, Esdras 7:8,
de Artaxerxes I. Neemias deve ter vindo no 20º ano, 13 anos depois, em 445 a.C., conforme Neemias 2:1. O propósito desses livros era incentivar o remanescente de Israel, pós-exílio, que haviam regressado à Terra Prometida, e continuar o trabalho de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, que tinham iniciado. Obviamente que se tratam de livros históricos, com essa demonstração positiva desses trabalhos de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, com a finalidade de servir de exemplo e incentivo para sua comunidade. Há duas informações importantes na introdução desses livros na Bíblia de Estudo de Genebra. Uma fala que Esdras e Neemias se trata de uma compilação de vários documentos separados, entretecidos com grande habilidade por meio de listas. Essas listas são dos utensílios do templo, dos primeiros exilados que regressaram, repetida também em Neemias, no capítulo 7, dos líderes que regressaram, lista dos envolvidos em casamentos mistos, dos que reconstruíram o muro, dos que selaram a aliança, lista dos novos residentes em Jerusalém e cidades vizinhas, lista dos sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel. Aí nós temos aí só 8 listas. Então, essa primeira fala se trata de uma compilação de vários documentos separados, entretecidos com grande habilidade por meio de lista. E a outra fala de várias correspondências oficiais, que são as cartas, que permanecem em suas próprias línguas originais, o aramaico, língua usada na diplomacia internacional dessa época e lugar, não sendo traduzidas. Temos algumas cartas, umas 6 cartas. A carta de Reum a Artaxerxes, a resposta de Artaxerxes, a carta de Tatenai a Dário, o memorando referente ao decreto de Ciro, a resposta de Dário a Tatenai, a carta de Artaxerxes em favor de Esdras. Assim, o livro também traz o decreto de Ciro, ele traz as memórias de Esdras, ele traz as memórias de Neemias. Cristo é uma característica importante nesses livros. O livro revela ele de pelo menos 5 maneiras. O trabalho de Esdras e Neemias teve como base a iniciativa de Zorobabel, o descendente de Davi, que representou a família real no início da reconstrução final do povo de Deus, a bênção. O trabalho de Zorobabel ficou aquém das expectativas, mas posteriormente Jesus viria da linhagem de Zorobabel e receberia as promessas dadas à casa de Davi depois do exílio. Contados desde Abraão, conforme está escrito em Mateus, nós encontraremos que Zorobabel é o 31º descendente e Jesus Cristo o 42º. Confira aí Mateus 1,17. Segundo, nós vemos Cristo representado nesses escritos através dos retratos idealistas de Zorobabel, de Esdras e Neemias, como líderes que prefiguravam a obra de Cristo. Do mesmo modo que esses homens dedicaram a própria vida a conduzir o povo de Deus às bênçãos divinas, Cristo também nos conduz às suas bênçãos supremas, maiores e eternas. Como Cristo, Esdras e Neemias confrontaram e corrigiram o pecado em Israel. Como Cristo, eles se identificaram com o povo pecador e oraram por ele. Interessante isso. Em terceiro lugar, nós vemos Cristo também, o enfoque sobre a reconstrução e o funcionamento correto do templo em Jerusalém. Isso prefigura Cristo. O templo é uma figura central da fé cristã. Cristo não apenas purificou o templo, como também se tornou o próprio templo. Cristo instituiu a igreja como o templo de Deus. Hoje ele ministra no templo oficial, veja aí Hebreus 9, de 11 a 12, verso 24. Quando voltar, Cristo trará a nova Jerusalém do céu para a terra, a fim de a tornar o novo céu e a nova terra, a cidade santa de Deus. Oh, glória a Deus! Como ele próprio, o Pai, e como ele próprio e o Pai, como seu templo. Apocalipse 21, verso 22. Os temas de santidade, sacrifícios, orações, perdão, sacerdote e de presença de Deus são associados com o templo em Esdras e Neemias, e são cumpridos em Cristo Jesus. Vemos Cristo ainda nas reformas morais que Esdras e Neemias realizaram no âmbito nacional,
que se cumprir igualmente de modo supremo em Cristo. Ele também conclamou o povo da aliança a voltar para o Senhor, para a lei. Na verdade, por meio da sua morte e ressurreição e poder do seu Espírito, Cristo purifica da injustiça e conduz à vida de fé. 1 João 1, 7 a 9. Todos os que creem nele, para que possam herdar as bênçãos de Deus. Todos. Durante também, aqui em quinto lugar, nós temos a representação de Cristo nesses livros, que durante a breve estadia de Esdras em Jerusalém, ele reconstituiu Israel e deu à sua fé uma forma que permitia que ela sobrevivesse ao longo dos séculos. Esdras organizou a comunidade judaica em torno da lei, em torno da Torá. Dessa época em diante, a marca distintiva de um judeu não seria geográfica ou nacional, mas sim referente à aceitação da lei. A lei abriu um caminho para a superação das limitações étnicas e geográficas de outros tempos. Essa mudança na fé judaica lançou os alicerces para muitas das características da fé cristã. O culto cristão, a organização eclesiástica, a vida em comunidade, os empreendimentos missionários e outros elementos da fé cristã se firmaram em grande parte nessas mudanças resultantes do ministério de Esdras. Sobre o livro de Neemias, já vimos antes da parte 1 sobre os livros de Esdras e Neemias. E agora, sucintamente, veremos nesse livro a história desse grande líder em Israel, que regressando do cativeiro para Jerusalém se empenhou pela reconstrução dos muros da cidade, enfrentando forte oposição e ainda conduziu o povo de Deus numa renovação da aliança, na devoção à cidade e em reformas morais e sociais. Vamos dividir esse livro composto de 13 capítulos em duas partes principais. A parte 3, dando sequência, vai ver o regresso de Neemias e a reconstrução do muro. E a parte 4, essa parte 3, o regresso de Neemias e a reconstrução do muro, vai até o capítulo 7. Depois, até o capítulo 7, verso 3. Depois do capítulo 7, verso 4, até o final do livro, nós veremos a parte 4, que vai falar dos regressos dos exilados e a reconstrução da comunidade. Então vejamos primeiro o regresso de Neemias e a reconstrução do templo, começando no capítulo 1. Neemias regressou a Jerusalém com a aprovação de Deus e também do rei. O regresso de Neemias à terra prometida foi motivado por aspirações piedosas da sua parte em relação a Jerusalém e ao povo de Deus. Com a ajuda de Deus, Neemias se mostrou fiel e bem-sucedido na construção do muro da cidade, apesar de grande oposição. Ele promoveu a iniciativa de construção que começou com Zorobabel e teve continuidade com Esdras. Essa parte será dividida também em duas outras partes: o regresso de Neemias, capítulos 1 e 2, a reconstrução do muro, do capítulo 2 até o capítulo 7. A Neemias, outro grande líder em Israel. Excelente líder. Estamos vendo assim o primeiro capítulo de 13 no total que é feito este livro. Se você não apanhou, apanhe aí agora a sua Bíblia para fazer uma leitura prévia do capítulo 1. Tem 11 versículos apenas. Nos acompanhe, nós estamos intitulando esse primeiro capítulo de Neemias, outro grande líder de Israel. Ou então entre no nosso blog site Jamais Desista, localize o texto correspondente a Neemias 1 e acompanhe o texto pelo texto bíblico segmentado que você vai ver lá no nosso blog site, com seus comentários, com essa fala, inclusive. Então vejamos o regresso de Neemias. Depois de ser informado das condições em que Jerusalém se encontrava, Neemias tomou o firme propósito de regressar. Já era Deus trabalhando no seu coração, de forma que ele cumprisse esse propósito. Como estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, que estamos seguindo e observando os seus comentários, dividiremos também essa parte em duas: os preparativos para o regresso e Neemias finalmente regressando. Neemias descreve como resolveu acompanhar os judeus que estavam regressando. Ele era um membro da corte real, cuja responsabilidade era escolher o vinho, capítulo 2, verso 1, e evitar que o rei fosse envenenado. Mas cuja proximidade com o rei acarretava prestígio
e influência na corte. Ele primeiro recebeu um relato, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Reagiu ao que ouviu e pediu permissão ao rei Artaxerxes I para ir. O relato. Neemias, cujo significado é "o Senhor consolou", tinha motivos legítimos para acompanhar os judeus que estavam regressando. Sua decisão foi inspirada por um relato das condições difíceis de Jerusalém. Relembramos ao leitor que o livro de Neemias era, originalmente, uma continuação do livro de Esdras. O livro começa dizendo, na primeira pessoa, "eu", indicação de que os textos apresentados no livro também fazem parte das memórias do próprio Neemias. Então começa na primeira pessoa, que estando ele, Neemias, em Suzã, uma residência de inverno dos reis persas, no mês de Quisleu, ou seja, entre novembro e dezembro, mais ou menos de 446 a.C., do 20º ano de Artaxerxes I, veio a ele Anani, ou Anani, com forma abreviada de Ananias. Ananias significa "o Senhor é gracioso", juntamente com outros de Judá. Anani era uma espécie de chefe de assuntos judaicos que foi mencionado nos papiros elefantinos, textos aramaicos descobertos no Egito, num assentamento de judeus do século VI. Alguns conjecturaram que ele era irmão de Neemias. Neemias perguntou a Anani sobre os judeus que escaparam e que não foram levados cativos, e ainda por Jerusalém. Anani e outros responderam a ele que a situação deles era muito terrível e tremendamente desesperadora, sendo que os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas todas queimadas, muito provavelmente em decorrência dos acontecimentos registrados em Esdras 4, de 7 a 23. Mas tendo em vista a referência a portas, a causa mais provável é a destruição provocada por Nabucodonosor em 586 a.C. A reação de Neemias. Neemias revelou a sua motivação piedosa para voltar à terra prometida. No verso 4, vemos que ele se entristeceu muitíssimo com os relatos. Ele se assentou, ele chorou, ele lamentou por alguns dias, jejuou e orou perante o Deus dos céus. Aqui, o jejum está associado ao luto, como também em 1 Samuel 31:13. Está associado ao luto e também está associado a uma petição a Deus, especialmente ao Deus dos céus. Nesse livro, iremos perceber que a pessoa de Neemias está associada com a ideia de um homem que vive em constante oração. Esse líder nos demonstra isso. Talvez tenha sido essa a razão pela qual Deus abençoou tão ricamente os seus esforços. No verso 5, veremos que Neemias reconhece tanto a transcendência quanto a imanência do Deus de Israel. O Deus verdadeiro não está muito acima do seu povo como Deus dos céus, mas também está próximo dele como Deus da aliança. Ele não somente é o Deus dos céus, mas ele é o Deus da aliança. No verso 6 de sua oração, ele pede ao Senhor a sua atenção e os seus ouvidos, apesar dele mesmo e apesar dos pecados de todo o povo. Continuamente, ele estava se humilhando e buscando a Deus nas suas orações e nas suas confissões de pecado, não somente dele, como de todo o povo de Deus. Veja bem que papel interessante que ele representava. Ele reconhecia o pecado do povo de Deus, mas se colocava junto. Mesmo que ele não estivesse cometendo nenhuma daquelas transgressões, ele se assumia como transgressor juntamente. E por eles intercedia, e por eles pedia perdão do pecado. Isso é um papel de um sacerdote, isso é o papel de uma pessoa que é compromissada com Deus. Como Deus se agrada daquele líder cuja preocupação é o seu povo. Bem assim Moisés, lembra do episódio em que Deus falou até para Moisés: vou fazer um novo povo por meio de ti, e ele até disse: não, tira meu nome do livro da vida, pode tirar,
eu quero ficar com esse povo. E Deus honrou Moisés, porque viu nele esse apego pelo povo de Deus. Também Davi, lembrem-se das histórias de Davi, o sacrifício que ele não fazia pelo povo de Deus. Isso trouxe grande agrado ao coração de Deus, que o abençoou grandemente. Ele reconheceu no verso 7 que não estavam guardando a aliança do Senhor. A relação pactual entre Deus e o seu povo tornava as bênçãos e as maldições condicionadas à fidelidade do povo. O Senhor cumpriria suas promessas se Israel obedecesse aos seus mandamentos, verso 5. Mas a sua desobediência resultaria em exílio. Ao pedir ao Senhor para lembrar da palavra dele mesmo, ele estava fazendo uma petição comum nas Escrituras. Aí, veja aí Deuteronômio 9, 27, Salmo 132, 1, Jeremias 14, 21 e particularmente aqui em Neemias, na expectativa de que Deus pudesse agir de acordo com as bênçãos e os julgamentos da aliança. Uma vez que a aliança mosaica prometia restauração depois do exílio, com base na aliança feita com Abraão. A oferta de restauração estava à disposição de todas as gerações, tendo como condição apenas o arrependimento. Levítico 26, de 40 a 45, Deuteronômio 4, 25 a 31. Essa era a condição, o arrependimento. Então, essa oferta de restauração estava disponível. Mas para quem? Para os que se arrependessem. Em sua oração, ele busca, ele dava a entender diante de Deus que estava arrependido e que estava buscando a Deus conforme a sua palavra. Olha só esse homem de Deus, é muito interessante, né? É um homem de Deus que se coloca no lugar do povo de Deus, um homem de Deus que assume os pecados do povo de Deus e pede perdão por ele. É um homem de Deus que vai buscar na lei de Deus, nos escritos sobre Deus, as suas instruções, para seguir tudo de acordo com a sua palavra. Era um líder que nós estamos precisando para a nossa igreja em todo o mundo. Um líder que se preocupe com o seu povo e que se preocupe com a palavra de Deus. E não com seu status, e não com as suas curtidas, com seus cliques, e não com seus royalties, não com seu salário, mas com o povo de Deus. Um líder dedicado ao povo de Deus e à sua palavra. Esse é o líder que Deus escolheu. No verso 10, ele diz ao Senhor que, apesar de tudo, eles ainda eram seus servos e o seu povo escolhido que ele tinha resgatado do Egito. Muito linda essa história de Neemias. É no verso 11 que ele suspira diante de Deus, em invocação máxima, como aquele que conseguiu a atenção do seu Senhor, e desabafa. Deus estava atento aos seus ouvidos. Deus estava atento à oração do seu servo. Deus estava atento à oração dos seus servos que desejam temer o seu nome. Faze prosperar hoje ao teu servo, ele fala. Dá-lhe graça perante esse homem, o rei Artaxerxes. Então, olha só, ele conseguiu a atenção de Deus e ele fala, olha para mim, Senhor, e verifica, e dá atenção para a minha oração. Dá atenção para a oração dos teus servos que desejam te temer e que desejam seguir o teu nome. Faz prosperar o teu servo, Senhor, hoje. E dá graça a esse teu servo diante de Artaxerxes, o rei em questão. Ele fez questão de destacar as orações tanto dele como de todo o povo. Interessante. No entanto, não é de todo o povo, mas somente daqueles do povo que temem ao Senhor. Isso fica bem claro. O temor do Senhor é a resposta pactual adequada à revelação que Deus fez de si mesmo. Temer a Deus é conhecê-lo, é confiar nele, é obedecer a ele. Repito, temer a Deus é conhecê-lo, Provérbios 9, 10. É confiar nele, Salmo 5, verso 7, 34, versos 11 e 22. É obedecer a ele, Provérbios 8, verso 13. Então ele finaliza pedindo a Deus, na certeza de que ele será atendido. Ele pede prosperidade no sentido de ser bem-sucedido em seu intento. E ele pede graça diante de Artaxerxes.
Veja aí o versículo 11, como é que fica. Ó, conforme está escrito na própria palavra. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje a teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu, copeiro do rei. Esse foi o verso 11. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 2 do livro de Esdras. Hoje nós ficaremos por aqui. Eu agradeço a sua atenção, sua presença e continuam atrás os nossos cartazes de livros editados pela nossa Semeadores. Nós estamos aí com novos lançamentos. Em breve iremos anunciar todos a vocês. Conheça a nossa loja virtual, semeadores.com.br. Não deixe de clicar aí dando seu ok, seu joinha, de compartilhar. Inscreva-se no nosso canal. Agradecemos a sua presença. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia na presença de Deus.